Bom dia, irmãos. Vamos ler Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Versículo 14. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos ler apenas esse versículo, depois nós vamos prosseguir. Senhor, mais uma vez nós chegamos diante de Ti para agradecer e louvar e bendizer o Teu santo nome. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui, durante essa semana, e colocamos ainda em Tuas mãos, essa tarde, à noite, a palavra do nosso irmão, que o Senhor possa concluir aquilo que o Senhor iniciou na segunda-feira. Contamos agora, Senhor, com a Tua bênção, a Tua misericórdia. O Senhor nos conduza, através do Teu Espírito, na Tua palavra. Oramos pedindo tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, realmente o que sobrou para mim falar para os irmãos ainda hoje é muito grande, muito extenso. Então eu tenho que saber como usar esse tempo que o Senhor tem nos dado agora pela manhã. Nós paramos ontem, mencionando para os irmãos, mostrando para os irmãos o significado do propiciatório. E vimos alguns versículos no Antigo Testamento, Crônicas, Samuel, Salmos, que nos falam que o Senhor está assentado entre os querubins. Outro versículo diz que Ele está entronizado. Na verdade, eu estava olhando hoje pela manhã, eu não tinha examinado exatamente a palavra no original, mas parece que todos esses lugares que menciona, assentado, entronizado e habita, é a mesma palavra hebraica, e de acordo com o Strong, mas essa palavra é traduzida dessa maneira. Ele pode estar assentado, ele pode habitar. Todas essas traduções, elas são aceitas. E o propósito qual era de mostrar para os irmãos? O que eu tinha em vista? É de nós podermos chegar até esse texto de Hebreus que nós lemos agora, que há um trono da graça, há um trono da graça, há um trono de misericórdia, e também há um assento de misericórdia, porque nós vamos concluir hoje exatamente fazendo uma comparação entre o assento de misericórdia e o assento de juízo, que é o tribunal de Cristo e a misericórdia, o trono da misericórdia. Nós vamos, no final, no tribunal de Cristo, naquele dia do acerto com o Senhor, quando teremos que prestar conta de tudo que fizemos, através do corpo, seja bem ou mal, nós vamos, aí a misericórdia vai ter o seu lugar de tremenda importância. Então, só para os irmãos terem uma ideia, a palavra hebraica, kezed, não sei se a pronúncia é correta, mais ou menos isso. E ela aparece com outras maneiras, outros vocábulos. Pode ser quem lá, pode ser caside, pode ser casade, pode ser canã. Irmão, eu contei só o que eu compilei. Só o que eu compilei, de acordo com a concordância do Young. 254 vezes a palavra misericórdia ou misericordioso, com tradução dessas palavras que nós mencionamos, Hakum, Hakem, Hakamim,
Então, irmãos, são muitos textos no Antigo Testamento que nos falam dessa misericórdia de Deus. É uma ênfase muito grande para nós, ok? Isso foi o que nós compartilhamos. No Novo Testamento, a palavra já não é mais essa, a palavra é eleos, ou elemon, e também tem a palavra oikitirmon, das palavras fáceis da gente falar, né? Oikitirmos, oikitiro, tudo traduzido como misericórdia, bondade, benevolência, ter piedade, ter misericórdia, mas tem uma palavra, irmão, que é muito forte. É aquela que eu sugeri, se você quiser colocar na sua filha, quando você tiver. Tá? Nome lindo, Splankna. Tá? Gostou? Então escreve aí, anota aí, ó. Irmão, essa palavra no Novo Testamento é o termo que o Espírito Santo escolheu para falar exatamente da misericórdia, mas no sentido de entranhas. Está vendo? E os irmãos vão ver que, lamentavelmente, em alguns textos, não é? Essa palavra foi suprimida, ficou escondido o significado verdadeiro. Por exemplo, na carta de Paulo a Filemon, o irmão não imagina o que Paulo falou para o Filemon, a respeito do Onésimo, de como Filemon deveria receber o Onésimo. O que Paulo pediu, ele usou essa palavra, splankna, tá? Ou splankinizomai, que é o verbo, né? Então, irmãos, é muito, muito, muito significativo. Tá? Agora, para nós entendermos a questão do propiciatório, então eu pedi aos irmãos que ajudassem, né? Eu trouxe uma transparência, não sei se dá para a gente ver corretamente, mas você vai poder entender pelo menos como é que era o propiciatório que ficava em cima da arca. E essas duas peças também são separadas. Você vai ver a arca e você vai ver o propiciatório que era colocado por cima. Então eu vou pedir o nosso irmão para nos ajudar, só para a gente já iniciar. Ó, que beleza, ótimo. Esse de cima, da esquerda, esse é o candeeiro, né? É o candeeiro. E a outra foto é o sacerdote já dentro do Santo dos Santos, com a parte da arca embaixo, tá vendo? E o propiciatório por cima. Lá você vê que aquelas duas laterais assim em cima, aquela parte de cobertura, são as asas dos querubins, tá vendo? Então, irmão, a outra foto, irmão, por favor, que é só do propiciatório. Tá, essa é uma foto menor. Tá, por favor, a outra. Essa maior aqui, ó. Tá vendo? Então, os irmãos, olhem bem. Na parte de baixo você tem a arca da aliança, com os varais, que eram usados para carregar nos ombros dos levitas, né? E em cima você vê que tem uma espécie de uma coroa, tá vendo? Então, dali para cima é o propiciatório, tá? A parte de baixo, ela é feita de madeira e de ouro. Por quê? Porque ela representa a pessoa do Senhor Jesus, que ele era homem, que é o significado da madeira, e ele era Deus, que é o ouro. Mas, irmão, o propiciatório é feito todo de ouro, igual o candeeiro que apareceu na primeira foto ali. São as duas peças que são feitas totalmente de ouro. Só que o propiciatório, na questão de peso, ele é maior do que o candeeiro. O candeeiro era feito de 1 talento de ouro, que era 40 quilos. Mas o propiciatório, irmão, ele era feito, tá vendo? A parte do propiciatório é o que cobre a arca. E por cima, os querubins. Era feito de uma peça só, e a palavra de Deus diz que era feito de ouro batido. Tá vendo? Não tem como fazer cópia. Cada uma é uma peça separada. O candeeiro é a mesma coisa. Tá vendo? Indicando para nós, irmão, que a igreja não pode ser copiada. Tá vendo? Os irmãos lembram dos 7 candeeiros lá de Apocalipse, capítulo 2 e 3. São as 7 igrejas. Ok? Então, irmão, só para a gente ter uma ideia do que é essa peça tão importante. Tá vendo? Os querubins, né? Depois, se algum irmão tiver interesse, eu tenho essa transparência na minha bolsa, né? Os irmãos podem fotografar se quiser, para levar para casa, né? Se você tem um celular, que hoje quase ninguém tem celular, muito difícil, mas quem tiver, né? Você pode bater uma foto e levar, porque é muito interessante, muito, muito significativo. Ok, irmão? Obrigado, irmão, pela foto, acho que é bastante para nós aqui. Então, irmãos, vamos ver um pouquinho dessa questão
agora do propiciatório. Tá? Já vimos que ele é feito totalmente de ouro. Está vendo? Era uma lâmina. E observe os irmãos, que coisa impressionante. O Espírito Santo, ele nos deu apenas a largura e o comprimento, mas ele não nos deu a profundidade. Tá? Não tem essa medida ali. Não temos como dizer que era 2 centímetros, 3 centímetros ou 4 centímetros. Mais ou menos, né, se o meu cálculo está certo, tinha mais ou menos 111 centímetros de comprimento e 66 de largura. Exatamente o mesmo tamanho da arca. Está vendo? Então, irmão, o propósito do propiciatório era cobrir aquilo que estava dentro da arca. Não esqueça disso, irmão. Esse é o ponto importante. Que ali dentro da arca estão as tábuas da lei. Está vendo? E o Senhor disse que a lei é santa, justa e boa. Não há problema com a lei. Só que Paulo chamou da lei ministério da morte. A lei não pode nos ajudar, ela condena. Ela fala da justiça de Deus, ela fala da verdade de Deus, fala da retidão de Deus. E o Senhor sabe que se fôssemos nós, tivéssemos que encarar todas as tábuas da lei, todos estamos condenados. A lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade através de Jesus Cristo. Então, irmão, por isso que o Senhor agora vai colocar o propiciatório por cima. Está vendo? E não deve ser retirado. Se ele for retirado, como aconteceu lá em Bet-Semes, imediatamente nós estamos expostos ao julgamento da lei. E aí, irmão, nós começamos a entender por que o Senhor vai dizer para nós tantas vezes no Novo Testamento que nós devemos ser misericordiosos. Está vendo? Por que nós devemos ser misericordiosos? Se você não é misericordioso, sabe o que significa? Você está tirando a tampa. Você está tirando o propiciatório. Você está tirando a proteção. Você está tirando a misericórdia de Deus da sua vida. E aí Tiago diz, aquele que não usou de misericórdia, o juízo também será para ele sem misericórdia. Não esqueça, irmão, existe um julgamento para o povo de Deus. 1 Pedro 4,17 diz lá que o juízo começa pela casa de Deus. Não é pelos incrédulos, começa pela casa de Deus. Então, irmãos, o que é a importância para nós desse propiciatório? Então, convido os irmãos para abrirmos nossa Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Para ficar bem claro para nós o que Paulo está escrevendo. Mas agora sem lei. Observe, irmão. Sem lei. A lei está lá. É isso? Está lá dentro da arca, mas coberta, protegida, oculta pelo propiciatório. Ok? Agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja agora, em Cristo Jesus, o qual, ou a quem, Deus propôs no seu sangue como, irmãos? Tá bom. Alguém tem a palavra aí, propiciatório, na sua tradução? Tem uma irmã ali atrás? Tem, por favor? 2? Um pouquinho, os irmãos estão vendo? Irmão, a palavra propiciação está errada. Aqui não está falando do efeito, do resultado, que é apaziguar, tornar agradável, fazer paz. Não. Aqui é que Cristo foi estabelecido por Deus como propiciatório. Está vendo? Então, irmãos, a palavra aqui no grego é hilasterion. Tá? E essa palavra, irmão, ela é encontrada em Hebreus, como nós lemos ontem. É a mesma palavra. Mas veja como é que ela foi traduzida em Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, 5. Ele está falando no versículo 4 sobre a arca, não é? Onde ele diz a arca
totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, tábua da lei. E sobre ela, sobre a arca, os querubins de glória que com sua sombra cobriam o quê? O propiciatório. Então, irmão, essa palavra que está aqui no grego, hilasterion, é a mesma que está em Romanos 3, 25. Então, irmão, preste bem atenção agora. Cristo foi estabelecido por Deus, pelo Pai, para nós como propiciatório. Está vendo, irmão? Então essa figura que você viu ali, esse vaso do tabernáculo, é exatamente a pessoa do Senhor Jesus. Ele é o nosso propiciatório, Ele é o nosso assento de misericórdia, Ele é o nosso trono da graça, como está em Hebreus capítulo 4 e versículo 16, está vendo? Então, irmão, essa é a importância para nós do propiciatório, está vendo? Mas na primeira carta de João, ele usou a palavra hilasmos, não é hilasterion. Então, lá ele está falando do resultado, daquilo que Cristo como propiciatório, ele fez para nós. Então ele diz lá, Jesus Cristo o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas ainda pelos pecados de todo mundo. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Bom, está entendendo? Nossos pecados nos tornam inimigos, nos colocam em guerra. Mas agora o Senhor Jesus vem e através do sangue dele, como propiciatório, ele, o que ele faz? Ele faz a paz, ele apaga, ele satisfaz a ira de Deus contra o pecado, ele satisfaz a justiça de Deus. Então, irmãos, as duas palavras, Romanos 3, 25 e 1 João 2, 2 e 4, 10 é diferente, hilasmos e hilasterion, está vendo? Então, irmãos, por que Deus agora pode estar satisfeito? Ele pode ser propiciado, pode ser satisfeito, pode ser agradado, pode ser apaziguado. Como eu disse para os irmãos, esse apaziguado aqui, irmão, é de acordo com a exigência dele da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3. Muito bem. Qual que era esse propósito? O propósito do propiciatório, como eu disse para os irmãos, já adiantei. Lá no tabernáculo você não tem cadeira, não tinha cadeira para o sumo sacerdote nem para os sacerdotes, mas agora, irmão, tem um assento, ali tem um assento de misericórdia, porque Deus foi satisfeito, Ele encontrou o descanso, Ele encontrou a paz, Ele ficou satisfeito com aquela obra que o seu Filho realizou, aquele sangue que era trazido lá do altar de bronze, do lado de fora, no ato exterior, era trazido para dentro do Santo dos Santos, e aquele sangue era espargido ali, aspergido, em cima do propiciatório, naquela parte de cima do propiciatório. E ali, como Deus, Ele se assenta entre os querubins, Ele está vendo aquele sangue e Ele está satisfeito. Irmãos, o assento de misericórdia, ou esse trono de misericórdia, ou propiciatório que nós estamos falando, está vendo? É como se fosse a figura do trono de Deus aqui na terra. Ontem eu disse para os irmãos que você encontra vários lugares, você pode pesquisar no Velho Testamento, que diz que a arca da aliança, irmãos, era o estrado dos pés do Senhor na terra. Está vendo? Quando essa arca, irmão, ela foi tirada do templo, e graças a Deus, o irmão sabe, não tem nada de arca que foi levada para a Etiópia, tem algum tempo aí apareceu uma pregadora dizendo que estava na Etiópia, não, irmão, está lá debaixo, está debaixo do templo, lá em Israel, entra no Instituto do Templo, já está até em espanhol agora, ou em inglês Temple Institute, ou então Instituto del Templo, e você vai ver lá os rabinos lá, aquelas pessoas, judeus ortodoxos, dizendo, nós sabemos aonde a arca está, ela foi escondida por Josias, o rei Josias, quando o profeta revelou para ele, que a nação de Judá e Benjamim, tinham que ser destruídos, levados para o cativeiro, então imediatamente o que ele fez? Ele protegeu esse vaso mais importante do tabernáculo, que fala da própria pessoa do Senhor Jesus. E então ele escondeu e ele diz, está escondido lá embaixo.
Eu me lembro do irmão Christian, quando estava pregando para nós uns anos atrás, e falando sobre as grandes tendências mundiais, falando sobre a nação de Israel. Ele disse que os israelitas fizeram uma proposta para os árabes, que nunca foi feita antes. Não sei se é na época do Ariel Sharon, mas ele disse: olha, você pode ficar do templo para cima, você pode construir o que você quiser. Do monte, da superfície para baixo, é nosso. Por que ele falou isso? Porque ele sabe, irmão, que a Arca da Aliança está escondida lá. Está vendo? Os estudiosos dizem que Salomão, quando ele construiu o templo, ele construiu debaixo lá, naquele domo da rocha. Está vendo? E os irmãos lembram que quando o irmão Christian está pregando para nós e falando que no último estágio do Abraão foi em Jerusalém, é porque muito irmão não sabe, irmão, que o templo ele foi construído no Monte Moriá. Está vendo? Ele não usou a palavra Moriá, ele está falando do último altar do Abraão. O último altar do Abraão é o Monte Moriá, mas o Monte Moriá é em Jerusalém. Está vendo? É onde foi construído o templo de Salomão. Então tem aquele significado do pai que está oferecendo o filho. Então, irmãos, essa arca está escondida lá. Está vendo? Ela tem um significado tremendo. Mas, irmão, a partir daquele momento em que o povo de Israel é levado e o templo foi destruído, a cidade foi destruída de Jerusalém, irmão, a partir daquele momento, você pode examinar, a partir do livro de Daniel, você não encontra mais a expressão o Deus do céu e o Deus da terra, não tem mais. Pode examinar para você ver, é perfeita. Cada lugar que você encontrar é o Deus do céu. Até o rei pagão, ele vai usar a expressão Deus do céu. Por quê? Ele diz: não tenho mais lugar onde colocar meu pé na terra. Está vendo? O estrado foi tirado, irmãos. É o estrado do pé dele. Está vendo? Irmão, quando hoje nós somos salvos, o que é que significa? É que Deus estabelece em nós a arca. Ele estabelece em nós o propiciatório. É o Senhor Jesus. Ele foi estabelecido por Deus como propiciatório. Está vendo? E é naquele lugar que ele diz: ali eu me encontro contigo, ali eu falo contigo, ali eu tenho comunhão contigo, ali eu te ensinarei tudo o que eu quero ensinar e ordenar para os filhos de Israel. Então esse é o significado, irmão, para nós. Então, quando Deus vê aquele sangue derramado em cima ali do propiciatório, para ele está satisfeito. Aquele sangue é o sangue do Cordeiro. Irmão, durante 2000 anos, Deus treinou a nação de Israel. Para quê? Para que naquele dia, quando viesse o Cordeiro de Deus, e ele fosse apontado como foi para João Batista, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que a nação de Israel poderia entender. Eles não entenderam, lamentavelmente, né? Rejeitaram o Salvador, rejeitaram o seu Messias, mas foram ensinados, irmão, durante 2000 anos. Está vendo? Tenho que correr um pouquinho, irmão, senão eu não vou chegar no ponto que eu preciso. Irmãos, realmente tem um ponto muito interessante a respeito da pessoa do Senhor Jesus, que é a morte dele não foi apenas em favor dos pecadores, não, irmão? Esse é um lado da verdade. Cristo também morreu, irmãos, para satisfazer a exigência de Deus. Está vendo? O trono de Deus é estabelecido em Cristo. Está vendo? É em Cristo. É ali que o trono de Deus é estabelecido, porque o trono de Deus é estabelecido em cima da justiça e da retidão. Quando você chega no livro de Apocalipse, está escrito lá que vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, mas ele está no centro, irmão, no meio do trono. Está vendo? É por causa da obra que Cristo fez, está vendo? É que a justiça de Deus foi satisfeita. Está vendo? Ele foi estabelecido por Deus como propiciatório. Está vendo? E Paulo ainda diz assim: para declarar a sua justiça. Por que tem que declarar, irmão? Declarar aqui significa tornar manifesto, publicar, exibir publicamente. Por quê? Deus tem que manifestar a sua justiça. Ele não pode ser misericordioso e à custa da justiça. E aí, irmão, escuta só. Veja o que Isaías escreveu no capítulo 42. Por favor, pode procurar na sua Bíblia, se você quiser. Olha, irmão, olha esse versículo que está aqui.
A misericórdia divina não poderia ser executada à custa da justiça. O caráter de Deus como governador do universo estava envolvido. Está vendo? E olha só, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Olha, irmão, que versículo. Desculpe, 42, 21, desculpe. Olha, eu vou ler novamente. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Irmão, mas essa tradução ainda não é clara para nós. Fui examinar o que o irmão Darby, na tradução dele, que é uma tradução excelente, fui examinar o que ele diz. Diz assim: Jeová teve prazer nele. Olha só, irmão. Foi do agrado do Senhor, mas aqui está dizendo que esse agrado foi que Jeová se agradou nele. Esse nele quem é? É o Senhor Jesus. Está vendo? Por amor da sua retidão, da sua justiça. Então, ele, quem? Esse, que ele teve prazer nele, que é o Senhor Jesus. Ele engrandeceu a lei e a tornou honrosa. O irmão está entendendo? Por quê, irmão? Por que o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, ele engrandeceu a lei e a tornou honrosa, nobre, gloriosa? Por quê? Porque, irmão, a lei tem que ser cumprida. Está vendo? Lembra? Novamente repito para vocês. Cristo nos resgatou de quê? Da maldição da lei. Mas, irmão, não esqueça, a lei é santa, justa e boa. Não sei se você já estudou aquele capítulo 7 de Romanos, no início do capítulo 7, que Paulo faz uma comparação entre a mulher e o homem, um casal. Ele diz que a mulher está ligada ao marido por todo o tempo que o marido viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. O que o Paulo diz assim? Ele diz que se o marido morrer, mas bom, o problema ali, está fazendo uma comparação, sabe o quê? É que nós cristãos, nós não temos que ser só libertados da culpa do pecado, nem do domínio do pecado. Está vendo, irmão? Nem do domínio do ego. Irmão, nós temos que ser libertados da lei. É o que ele está falando lá. Então ele diz que o marido, se ele morrer, a mulher está livre. A mulher somos nós. O marido ali, irmão, é a lei. Mas a lei nunca morre, porque ela é santa, justa e boa. Está vendo? Então, irmãos, nós temos que entender isso. É que o Senhor nos libertou da lei. Está vendo? Não quer dizer que nós não temos que guardar a lei, não é isso. Ela é muito mais severa, como está lá em Sermão do Monte, Mateus 5. Mas, irmão, agora nós somos libertados da lei, nós morremos. O que Deus fez? Ele nos pegou e nos colocou juntamente com Cristo, e quando Cristo morreu na cruz, nós, as mulheres, morremos. Ou a mulher, que está escrito lá no capítulo 7. E aí agora, nós levantamos e estamos andando pela rua de braço dado com o novo marido, que é Cristo. Aí vem o outro marido lá dizendo: o que você está fazendo com esse camarada aí? É meu marido. Seu marido? Você é minha mulher. Você casou, foi comigo. Não, eu era casada com você. Não, mas você é minha mulher. Não. Você tinha direito sobre mim como marido enquanto eu vivesse, mas eu morri. Eu morri juntamente com esse aqui, ó. Vamos entender? Leia novamente, irmão, Romanos capítulo 7, é maravilhoso. Irmão, tem cristão que caminha a vida inteira e não é libertado da lei. Está vendo? Toda vez que faz uma coisinha errada, ele vai lá diante de Deus e diz: Senhor, como é que eu pude fazer isso? Senhor. Aí o Senhor diz: mas você não pode fazer outra coisa, não sei isso. Você acha que você pode fazer alguma coisa diferente? Agora presta atenção, irmão. Não estou falando nosso eu total. Eu estou falando lá em Romanos 7, que continua o que nós estamos falando aqui. O bem que eu quero, esse bem eu não faço. Irmão, quem é que quer o bem? É o velho homem ou o novo? Oi? Tá. Poxa vida. Agora funcionou bem. Então, irmão, quem quer? Se você falar que é o velho homem que quer o bem, irmão, é estranho. Mas esse bem que eu quero, eu não faço. E se eu não faço o bem que eu quero, já não sou eu quem faz, mas quem? O pecado que habita em mim. Irmão, esse pecado que habita em mim, esse velho homem, essa velha natureza, irmão, não muda. Está
Está vendo? Então, toda vez que nós cometemos alguma coisa errada, nós achamos que é o novo homem. Não, irmão, o que é nascido de Deus não peca. Ele tem a semente de Deus nele. Está vendo, irmão? E esses dois vão continuar conosco. Lembra que eu falei do carro que funcionava a gasolina e a gás? É isso aí. A inclinação da carne é morte. A inclinação do espírito é vida e paz. Olha, irmão, eu mencionei para os irmãos aqui, só para os irmãos mais ou menos ter uma ideia da questão do propiciatório. Tem muita informação, eu tenho que escolher o que eu vou falar para os irmãos, que pode ser de mais ajuda. O propiciatório é mencionada a largura e o comprimento, mas não é mencionada a espessura. Está vendo? Sabe por quê, irmãos? Porque algumas coisas que o Espírito Santo ocultou na Bíblia para nós, irmãos, são de tremendo significado. Está vendo? Aí quando nós lemos num salmo, ele diz assim: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O irmão entendeu agora? Assim como o céu se alteia da terra. Então agora, irmão, não é comprimento nem largura, é de baixo para cima, é vertical. Está vendo, irmão? Essa, irmão, é a espessura do propiciatório. Está vendo? Ele diz: quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. A largura da arca e o comprimento é o mesmo propiciatório, irmão. A misericórdia de Deus não é maior do que a justiça. Não. A misericórdia está em cima da justiça de Deus. Cristo cumpriu a lei. Tudo que a lei exigiu, Ele cumpriu. Ele foi fiel em tudo. Está vendo? Mas aí, irmão, agora, Paulo vai dizer o seguinte, que essa dimensão da arca, está escrito lá em Romanos capítulo 11, 32, ele diz: porque Deus encerrou a todos. Essa palavra encerrar é a mesma usada lá em Levítico, quando o leproso tinha dúvida que a pessoa estava com lepra, ele era encerrado fora do acampamento. Está vendo? Os irmãos sabem, lepra é uma figura na Bíblia de pecado. E aí Paulo diz: Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Está vendo, irmão? Então aqui você vê não somente o comprimento, a largura, mas a altura. Está vendo? Que nosso irmão tem enfatizado tanto para nós as 4 dimensões: altura, profundidade, largura e comprimento do amor de Deus. Aí a ornamentação do propiciatório, os irmãos lembram, nós falamos, eram os querubins, um olhando para o outro, né? Mas também olhando para baixo, porque os irmãos lembram, lá em Pedro está escrito que a morte do Senhor Jesus são coisas que os anjos desejam prescrutar. Eles estão ali, sabe, olhando ali, interessados em saber por quê. Por que o sangue do Senhor, da glória, por que ele tem que morrer? Por que o sangue dele tem que ser derramado? Eles estão ali, tá? E não apenas isso, irmão, olha só que coisa maravilhosa. É que nós temos aqui um auditório bem grande, não é? Graças a Deus, muitos irmãos, muitas irmãs. Mas, irmão, o nosso auditório é maior ainda. Feliz o pregador que consegue ver isso pela fé. Eu posso estar pregando, irmão, para um auditório de 5 pessoas. Como aquele irmão que ajudava um grupo de irmãos na beira da praia. Tinha uma reuniãozinha bem pequena. E um domingo ele passou, depois do almoço lá, de 1 hora até 4 horas da tarde, né, dentro do quarto dele lá, fechado. A esposa dele não era muito espiritual. E aí quando ele saiu lá de dentro, ela perguntou: o que você estava fazendo no quarto esse tempo todo? Estava meditando, me preparando para falar para aqueles irmãos hoje. Ela falou: para falar para aquele grupinho de 10 pessoas? Você precisa de 3, 4 horas dentro do quarto para falar para aquele grupinho de pessoas, aqueles gatos pingados? E ele respondeu para você: ó mulher, quem tem um mundo espiritual diante de si, nunca tem um auditório pequeno. Olha, irmão, o que Paulo falou? Que a multiforme sabedoria de Deus. Preste bem atenção, meu irmão. Não é só a sabedoria de Deus. É a multiforme, a sabedoria de Deus em muitas formas. Será conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais através de quem? Não ouvi? Então, irmão, o que eu estou fazendo aqui agora, irmão, eu estou instruindo os principados e potestades. Eles estão conhecendo a multiforme sabedoria de Deus.
Está vendo? Através da igreja. Tem uma finalidade para isso, irmão? Tem que ter. Claro que tem que ter. Sem dúvida nenhuma. Está vendo? Há uma tradução, irmão, nossa, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, se eu não estou enganado, que diz lá que Deus não socorre a anjos. Se você tem aí condição de examinar versões, se você tem tablet aí com programas, examine para você ver. A palavra nunca poderia ser traduzida como socorrer. O próprio contexto mostra que o que está escrito ali é que Cristo, quando ele veio, ele não tomou a forma de um anjo. Ele tomou a forma dos descendentes de Abraão. Ou seja, veio como homem, não como anjo. Se ele vier como anjo, ele não pode morrer, ninguém pode matá-lo. Mas ele tem que vir como homem. Então, irmão, aquele versículo é a única base que tem para dizer que Deus não oferece a sua misericórdia também para os anjos. Está assustado, né? Eu não sei como é que os irmãos ouviram ontem, porque, irmão, olha, eu digo para você, o que o nosso irmão Christian tem compartilhado para nós aqui, você não imagina a profundidade e a altura disso. Eu tenho que me vigiar o tempo todo, sabe? O tempo todinho ali, ficar atento para entender o que o irmão está falando. Não é porque é difícil, não é, irmão? É porque é profundo, é rico. E eu não sei quantos irmãos que conseguem pegar, capturar essas coisinhas pequenas que às vezes ele menciona. Mas você viu o que ele falou ontem? É que Deus tem uma descendência também com Ismael. Irmão, muitos irmãos já acabaram com a nação de Israel. Tem uma denominação, irmão, que diz que hoje nós somos o Israel de Deus, que Israel acabou, não tem mais chance para eles. Quando eles rejeitaram a Jesus, acabou tudo para eles. Acabou? Então, irmão, corta Romanos capítulo 9, 10 e 11 da sua Bíblia. Joga fora. Porque está escrito lá, está vendo? Que eles vão ser novamente ser reenxertados na oliveira. Está vendo? E ele diz que quando eles forem enxertados, a glória vai ser muito maior. Está vendo? E não somente isso, mas que Deus vai salvar toda a nação de Israel. Todo Israel será salvo. Sabe o que é isso, irmão? Isso é misericórdia. Sabe, hoje nós cantamos, ó profundidade das riquezas. Irmão, nós não sabemos por que nós estamos cantando. A gente acha que é só versículo da Bíblia. Não, irmão, aquilo ali é a conclusão do capítulo 11 de Romanos, quando Paulo chegou ali e falou, Senhor, o que é isso, Senhor? Esse é o plano que o Senhor tem para o futuro? O Senhor é? Eu vou salvar todo esse povo. Irmão, quando você lê aquela experiência de Agar, está vendo? Lá está escrito que Deus ouve. Irmão, ele ouviu o choro de uma criança árabe. Não somente isso, irmão. Um dos filhos dos descendentes lá das 12, porque você vê, Jacó teve 12 filhos, mas Ismael também teve 12. Lê para você ver os descendentes de Ismael, são 12 tribos. Uma delas chama-se Dumá. E tem uma profecia em Isaías, irmão, que está escrito lá, né, que o profeta Isaías está dizendo assim, gritam-me de Seir. É de lá, é do meio dos árabes, está vendo? E é uma profecia sobre Dumá. E aí, alguém de lá, dos árabes, está gritando para o profeta de Israel. Porque o profeta está escrevendo, dizendo, alguém está me gritando lá de Seir. O que ele está gritando? Ô guarda, a que hora nós estamos da noite? Quantas horas são? Isso aí. Aí está vendo que o dia vai amanhecer. Sabe por quê, irmãos? Porque os árabes, normalmente, eles são nômades. Lembra do irmão falar durante o dia um calor escaldante, durante a noite muito frio. Está vendo? Eles se tornaram adoradores, muitos se tornaram adoradores da lua. Por quê? Porque eles só viajam um caminho durante a noite. Mas agora, irmão, de alguma forma, nós estamos caminhando para uma época em que eles vão começar a notar que o dia está amanhecendo, que o sol vai chegar. E aí eles vão perguntar a quem? Eles vão pedir ajuda de um profeta de Israel, dizendo, a que hora nós estamos da noite? Aí o profeta vai dizer, olha, está amanhecendo o dia, mas só que vem amanhã, vem o dia e vem a noite. Ué, irmão, mas está amanhecendo o dia, vem o dia e a noite como? Porque para alguns será dia, para outros será noite. Então, irmão, há alguma coisa, irmão, que Deus ainda vai fazer. Sabe por quê, irmãos? O plano de Deus, irmãos,
para a salvação não é só para a igreja. Está vendo? Irmão, nós às vezes ficamos desequilibrados. E é por isso que Romanos 11, Paulo diz assim, que a misericórdia de Deus chegou até nós gentios. E nós vamos ser mantidos na oliveira, que é a árvore da bênção para a humanidade. Essa árvore da bênção ali, irmão, é Abraão. Em ti serão benditas todos o quê? Está vendo, irmão? Uns falam nações, irmão, mas está escrito que também que é cada família. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas Paulo diz assim, se você permanecer na bondade de Deus, se nós, como cristãos, não permanecermos, nós também seremos arrancados. Vamos perder esse privilégio. Irmão, eu creio que isso está acontecendo patentemente, claro, hoje, nos nossos dias. O fracasso, a apostasia, a mistura, a confusão no meio do povo de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque nós achamos que nós somos escolhidos de Deus. A igreja é escolhida de Deus. Irmão, mas a palavra de Deus diz que Deus tem um plano para Israel, para toda a nação de Israel. E você acha que vai parar? Não. Atos capítulo 15 diz que o Senhor está tirando hoje um povo para o seu nome. E quando isso acontecer, quando o corpo de Cristo for formado, de acordo com Romanos capítulo 11, quando a plenitude dos gentios tiver entrado para fazer parte do corpo, ele diz, ele vai se voltar e vai levantar o tabernáculo de Davi que está caído. O que é o tabernáculo de Davi que está caído? A nação de Israel. Está vendo? Tem irmão que não chega nesse ponto, mas, meu irmão, bem-aventurado aquele que chega e vê que Deus ainda tem uma obra para ser feita na nação de Israel. Mas, irmão, parou? Ele disse, não. Ele diz, quando Deus levantar a igreja e levantar Israel, ele diz, para que os demais homens busquem ao Senhor, a saber, os gentios, sobre os quais o meu nome tem sido invocado. Irmão, os seminários hoje no Brasil e no mundo inteiro ensinam o quê? Que quando aconteceu o arrebatamento da igreja, acabou a era da graça. O Espírito Santo será tirado da terra. Quando você chega no final do Apocalipse, diz lá que tem irmãos que perderam o pescoço. Foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, porque não receberam o sinal da besta. Ah, irmão, isso aí a igreja foi arrebatada. Como é que você pode ter uma pessoa que dá o pescoço para ser cortado na época do anticristo, por amor à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus, sem o Espírito Santo e sem a graça? Hoje, com o Espírito Santo e com a graça, nós não damos uma unha. Você falar que tem que arrancar uma unha, a gente sai correndo. Eles cortaram o pescoço. Então, irmão, essa graça, irmão, não passa, ela não acaba. Não acaba nunca. Nunca. Irmãos, a única pessoa que poderia ficar diante de Deus, de acordo com os 10 mandamentos, de acordo com as tábuas da lei, essa pessoa é o Senhor Jesus. Ele é o único que poderia dizer, eu estou aqui, diante do Pai, diante do Criador, em mim nada pode ser encontrado que contraria a vontade dEle, os mandamentos dEle. Quem de vós me acusa de pecado? Quem de vós me argue de pecado? Ninguém. Mas, irmão, esse que guardou, de acordo com o Salmo 40, que a lei estava dentro do seu coração, irmão, ele se colocou na posição de receber todo o julgamento, tudo aquilo que deveria cair sobre nós, como o nosso irmão terminou falando hoje pela manhã, irmão Romeu. Ele é o único, irmão, está vendo? Ao invés de vir à terra como o executor da lei, aquele que executa a lei, e ele poderia fazer isso, ele expôs o seu coração santo, a sua vida santa e pura, à justa espada da lei. Ele que disse, a tua lei está dentro do meu coração. Então, irmão, esse é o propiciatório, está vendo? O Senhor Jesus foi estabelecido por Deus como nosso propiciatório, está vendo? Pela fé no seu sangue, aquele sangue que é derramado em cima do propiciatório. A tempestade da ira de Deus já caiu sobre ele, não pode mais tocar aqueles que correram para a cidade de refúgio. Nós já corremos para a cidade de refúgio. É assim, irmãos? 6 cidades no Velho Testamento. 3 e 3. Estude isso, irmão, maravilhoso. Está vendo? E lá, nós corremos para lá, e naquela época o ancião vai examinar para ver se essa pessoa cometeu um crime culposo ou doloso, se foi intencional ou não. Se ele cometeu um crime que não foi intencional, que é chamado de culposo, então ele ficava lá naquela cidade
e não podia pôr o pé para fora da cidade. E ele permaneceria lá até que o sumo sacerdote daquela época morresse. Aí os irmãos sabem o que significa isso, né? Que Cristo é a nossa cidade de refúgio. Aí os irmãos lembram? Uma delas é aquilo que o irmão Cristo falou, os ombros, ó. Tá? Tá bom? Siquém, né? A outra é Hebron. São 6. Cada nome daquele, irmão, significa um aspecto da obra de Cristo em nosso favor. Está vendo? Cada uma delas fala dessa obra de Cristo. Mas agora, irmão, nós corremos para essa cidade. Lembra Hebreus capítulo 6? Nós que corremos para o refúgio. Nós já corremos para a cidade de refúgio. Cristo é nossa cidade de refúgio. Mas agora, irmão, tem uma condição. Nós não podemos sair dessa cidade, não podemos sair dele. Está vendo? Agora vamos poder sair um dia, de acordo com a tipologia do Velho Testamento, quando o sumo sacerdote morrer. Mas Cristo, irmão, é o nosso sumo sacerdote, com uma diferença: ele vive para sempre. Então, quando é que nós vamos sair da cidade de refúgio? Nunca, jamais. Irmão, entendeu? Então, irmão, essa é a figura que nós temos na palavra de Deus, a respeito do propiciatório, tá? Deixa eu mostrar para os irmãos mais alguns pontinhos aqui. Desculpa, eu não vou pedir para você ler, né? Como eu falei para os irmãos, posso depois passar para quem quiser, para quem desejar. Esses versículos, não tem comentário, não é sermão, não tem nada, que só tem versículo da Bíblia, tá? Mas mostrar para os irmãos a ligação entre misericórdia de Deus e regeneração. Por exemplo, Jesus contou aquela parábola do publicano, e diz que o publicano, estando de pé ao longe, ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício. Está vendo? Então, ou seja, é o resultado do propiciatório. Então, aquele papel do propiciatório, que é Cristo, ele diz: sê propício a mim, não pecador, mas o pecador. Tá? Então, a palavra que ele usou aqui, ser propício, no grego é hilasmos. Tá? Ele não usou a palavra hilasterion, que é o propiciatório. Ele usou a palavra que é o resultado, a ação, aquilo que Cristo fez por nós. Na carta de Pedro, ele disse: não por obras bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmão, estão vendo? A misericórdia. Tito escreveu: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. No capítulo 2 de 1 Pedro: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmão, estão vendo? Versículos que falam sobre a nossa regeneração, o novo nascimento, o perdão de Deus eterno. Está vendo? E Paulo, escrevendo aos Romanos: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia. Paulo diz: mas por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Quando aquele homem endemoniado, aquele gadareno, quando o Senhor o libertou, e certamente ele não conhecia o Senhor, ele ficou tão impressionado, tão desejoso, que ele disse: Senhor, me deixa ir junto contigo. O Senhor respondeu para ele: o Senhor, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E aí, finalmente, para a gente poder entender a ligação entre misericórdia e regeneração, a parábola daquele credor incompassivo. Foi perdoado em 10.000 talentos, mas não perdoou o seu conservo, que devia 300 denários. Então, irmão, isso aqui é só para os irmãos verem. O início da nossa carreira é tudo em cima da misericórdia de Deus, sabe? Das ternas misericórdia, da misericórdia das entranhas de Deus por nós, ok? Muito bem. Com respeito à misericórdia, quando a palavra de Deus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu quero ler para os irmãos algumas palavras que eu copiei de um autor chamado Oswald Sanders.
né, num pequeno comentário dele sobre Mateus, sobre o Sermão do Monte. Ele diz assim: a misericórdia é sempre oferecida aos que não a merecem. Se fosse merecida, não seria mais misericórdia, mas simplesmente justiça. É possível ter paixão pela justiça e ao mesmo tempo é possível ter paixão pela justiça e ao mesmo tempo não ter misericórdia, nem compaixão daqueles que precisam dessa misericórdia. A misericórdia é a capacidade de participar da condição do outro, sofrer pelo que ele sofre e se condoer pelo seu problema. Irmão, está entendendo? É isso, irmão, que Deus, quando fala que Deus é misericordioso, a misericórdia dele conosco, é isso que ele faz. Nós somos voltados naturalmente, mais voltados à censura do que à misericórdia. Por isso, devemos examinar nossos próprios procedimentos e atitudes para ver se realmente somos misericordiosos. A justiça, ela pode ser fria, severa e insensível. Por isso, nessa bem-aventurança, Jesus fala da felicidade daquele que tem compaixão. A nossa natureza caída se manifesta mais na crítica e na retaliação, ou seja, de dar de volta aquilo que alguém nos fez, do que na misericórdia. A piedade pode ser algo estéril. Para que a piedade que sentimos por alguém se torne misericórdia, ela deve passar de uma simples emoção a uma ação cheia de compaixão. Misericórdia não é apenas um sentimento de compaixão, ela se expressa em atividade misericordiosa. Está vendo? Nós precisamos andar 1 quilômetro no sapato dos outros, precisamos entrar nos sentimentos deles e depois agir de acordo com isso. Aliás, sugiro para você, se você quiser entrar no YouTube, né, procure lá uma canção evangélica, foi gravada por Elvis Presley, chama-se Walk a Mile in My Shoes, ande uma milha no meu sapato. É um cântico voltado para isso aqui, irmão. Nós temos, para julgar as pessoas, você tem que entrar naquele sentimento da pessoa, na experiência da pessoa, ou seja, a figura de você calçar o sapato dela para ver se lá dentro tem pedra, se tem pedra ou prego. A misericórdia, embora ela não tolere o pecado, ela se esforça para consertar os estragos do pecado. A misericórdia encoraja os que caem a começar de novo. Por exemplo, irmão, você já viu alguma vez um irmão ou uma irmã que está lidando com uma pessoa que caiu em pecado? E às vezes um pecado grave, pecado sério. Você já viu alguma vez um filho de Deus que está lidando com uma pessoa que está numa situação dessa de miséria? Como eu disse para os irmãos, a palavra misericórdia é miséria mais coração, ou um coração que se condói pela miséria. Você já viu algum irmão, algum cristão, que chegou perto do irmão ou da irmã e disse: olha, irmão, você cometeu um pecado muito grave, você feriu o coração do Senhor, seu pecado é muito grave, mas como nós somos irmãos, como nós somos membros do mesmo corpo, nós somos membros uns dos outros, irmão, eu quero ajoelhar, eu quero dizer para o Senhor: Senhor, o pecado do meu irmão é o meu pecado, não foi ele que pecou, nós pecamos. Irmão, alguém na Bíblia, você lembra que fez isso? Alguém já falou? Quem? Daniel. Está vendo? Esdras também falou, mas Daniel, irmão, você lê a oração do Daniel, capítulo 9, é impressionante. Nós pecamos, mas como, irmão? Ele era um jovenzinho, ele não tem culpa de nada daquilo. Sabe o que é isso, irmão? No livro de Levítico, quando Moisés chegou, depois que os filhos de Arão foram fulminados e morreram, quando Moisés chegou e perguntou: Arão, cadê a oferta pelo pecado? Aí o Arão disse: eu queimei. Você não comeu a oferta pelo pecado? Irmão, Arão tinha que comer a oferta pelo pecado. É isso que eu estou falando aqui para os irmãos, que é o meu entendimento. É você sentar, ajoelhar com o irmão e dizer: Senhor, o pecado do irmão é meu pecado. Senhor, o pecado dele é muito grave, eu quero dividir com ele. É por isso, irmão, que Paulo, em Gálatas capítulo 6, diz assim: se algum irmão foi apanhado numa falta, vós quem? Vós quem? Não lembro? Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão,
para que também você não seja tentado. Está vendo, irmão? Então, irmão, isso é misericórdia. Receber misericórdia, irmão, e reter a misericórdia, de acordo com Mateus 18 na parábola, é perigoso. Se nós formos alvos da misericórdia, também seremos misericordiosos. Aqueles que relutam em mostrar aos outros a misericórdia que receberam tão abundantemente de Deus, ficam numa posição perigosa. Está vendo? No curso da justiça, nenhum de nós poderia ver a salvação. Nós oramos pedindo misericórdia, e essa mesma oração ensina a todos nós que devemos retribuir os atos de misericórdia. Irmão, sabe quem escreveu essas palavras agora, essas últimas? Você não vai acreditar. Shakespeare. Isso aqui apareceu, eu copiei, não sei de onde que é, eu nunca li, né? Shakespeare mal conheço, mas está escrito lá que é no Mercador de Veneza. No curso da justiça, nenhum de nós poderia ver a salvação. Nós oramos por misericórdia, e essa mesma oração ensina a todos nós que devemos retribuir os atos de misericórdia. Olha, irmão, deixa eu só te mostrar rapidamente, vou só citar para os irmãos aqui. Essa palavra que eu disse para os irmãos, da splanquiná, que é traduzido como entranhas, afetos, coração, compaixão, benevolência. Então essa é a palavra forte. É a mesma palavra que racan, ou racamim, do hebraico do Velho Testamento. Essa é a palavra equivalente. Quando lá falava das entranhas de Deus, das ternas misericórdias. Essa palavra terna significa misericórdia da entranha, do ventre. Está vendo? Aí, o versículo que foi colocado lá no anúncio para os irmãos, do meu assunto, era Lucas 1,78. Graças às entranhas de misericórdia do nosso Deus. Está vendo? Esse é um texto. E nós temos um lugar que as entranhas, o ventre, é mencionado de forma literal, para mostrar para os irmãos que o que o Espírito Santo está falando é exatamente dessa parte do ventre, as entranhas. Este homem, Judas, adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas, splanquiná, se derramaram. Todo mundo está entendendo? Então, essa é a palavra, irmão, que é usada aqui, figurativamente, da entranha. Está vendo? Paulo, quando está escrevendo para os Coríntios, ele diz assim: não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Irmão, essa palavra afeto no grego é splanquiná. Vocês estão limitados nas suas entranhas. Irmão, muda completamente. A força da palavra é muito maior. Está vendo? E ele diz, falando de Tito, ele diz: e o seu entranhável afeto. Está vendo? Esse entranhável aqui diz, é a afeição das entranhas, do ventre de Tito por vós, cresce mais e mais. Em Filipenses, ele diz: Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vós, na terna, splanquiná, misericórdia de Cristo Jesus. No capítulo 2, se há, pois, alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. Em Colossenses tem a ordem para nós: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, splanquiná, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E aí, irmão, quando Paulo escreveu a Filemão, ele disse: eu estou envio de volta em pessoa, vocês estão mandando de volta o Onésimo, está vendo? Assim, versículo 7 diz assim, do Filemão: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Irmão, a palavra coração aqui é splanquiná. Está vendo? É as entranhas, o ventre, lá dentro, lá no íntimo dos irmãos, tem sido reanimado pelo teu intermédio, pelo Filemão. E ele diz: eu te envio de volta o Onésimo, em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Essa palavra coração também é o ventre. Ele disse: o qual mando de volta a ti ele, isto é, as minhas entranhas.
Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração. No original, reanima-me as entranhas, o ventre, em Cristo. E 1 João diz, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, esplancna, entranhas, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmão, a igreja ainda precisa ser restaurada numa coisa. Muita coisa já foi restaurada, menos, está vendo, irmão? Isso aqui, irmão, não foi restaurado. Irmão, o dia que a igreja for restaurada, nós vamos entender realmente que tudo que nós temos não é nosso. Então o irmão disse, não, irmão, eu tenho uma fortuna muito grande, mas foi o meu bisavô que conseguiu. Ah, é? Seu bisavô? É, muito bem. Ele passou para quem? Ah, passou para o meu avô. Aí seu avô passou para quem? Ah, passou para o meu pai. Aí meu pai morreu, passou para mim. É? Mas você creu no Senhor Jesus? Crê. E no dia que você creu, você perdeu tudo. Está certo ou errado, irmãos? Difícil de responder, né? Irmão, leia a história do rico e do Lázaro. E você vai ter uma tremenda dúvida ali. Lá não tem uma palavra que diz que aquele homem rico está naquele lugar porque não creu. Nenhuma. Aliás, Abraão respondeu para ele, irmão, um negócio, ou você que pensa de outra maneira, ou você tem que caminhar para o espiritismo. Ele disse, filho, lembra-te que na vida recebeste bens. Está falando com o rico. E Lázaro somente males. Agora ele é consolado e você é atormentado. Ué, irmão, é por isso que você vai para aquele lugar lá, que está sofrendo lá no fogo? Então, irmão, olha, todo mundo está recebendo bens aqui na terra, abre os olhos. Não vou nem pedir para levantar a mão, que eu sei que o auditório é capaz todo levantar a mão aqui. Recebeu bens aqui na terra, você vai receber males lá. Irmão, não é isso? Está vendo? Aquela pessoa, irmão, ele fez mau uso do dinheiro. O Lázaro, irmão, aquilo ali, irmão, não é parábola. Pode ver nas Bíblias atuais não tem mais a palavra parábola, porque tem o nome de uma pessoa, Lázaro. E o Senhor Jesus não deu o nome do rico para não machucar e não ferir a família dele. Mas aquele irmão, aquilo ali é uma página da eternidade. É uma página da vida além. Tá vendo? Aquele homem, irmão, ele não usou o dinheiro corretamente. Outra coisa, irmão, ele não está no inferno. Na nossa tradução é lamentável, os nossos tradutores misturaram tudo o que é Hades, o que é Geena, o que é a Tártaro. Está vendo? Eles misturaram tudo. Mas, irmão, o que está escrito lá é que o homem rico, ele está no Hades. E quem está no Hades, irmão, ainda não foi julgado. Não é final. Está vendo? Então, irmão, cuidado. Porque aquele homem, que ele não teve foi misericórdia. O que ele deveria ter feito é exatamente aquilo que o bom samaritano fez. Mas o outro ficou lá, com os cachorros, os cães lambendo as feridas dele, ninguém lhe dava nada para comer. Então, irmão, não tem uma palavra ali, nenhuma, dizendo, você não creu no Senhor Jesus, não. Ah, Senhor. Irmãos, as pessoas que Jesus socorreu, né? Se eu mencionasse para você Mateus, Marcos, Lucas e tudo mais, você vai ver que todos os lugares que diz Jesus teve compaixão das multidões. Jesus teve compaixão do cego, Jesus teve compaixão do leproso, Jesus teve compaixão da multidão várias vezes. Ele via aquela multidão que não tinha o que comer. Quando ele viu aquela mulher saindo, levando o filho para o cemitério, filho da viúva de Naim, a palavra de Deus diz que as entranhas do Senhor se comoveram, e ele mandou parar. Ele disse, não chores, mulher. E mandou que o menino se levantasse. Irmão, tudo voltado para essa misericórdia. Está vendo? E finalmente, irmão, quando nós lemos a parábola do filho pródigo, está escrito lá que quando ele está voltando para casa, levantando-me, irei ter com meu pai, lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou,
e compadecido dele. Que palavra nós temos aqui, irmãos? Splanchna. Está vendo? Quando o pai viu aquele jovem todo arrebentado, aquela figura assim, física, humana, mas mostrando o que o pecado faz. Quando aquele pai viu ao longe aquele filho, as entranhas dele se comoveram. E ele correndo, o abraçou e beijou. De acordo com o meu entendimento, ele beijou o pescoço. Está vendo? Na nossa tradução dá a entender que ele abraçou no pescoço e o beijou no rosto. Não, ele abraçou e beijou o pescoço dele, porque aquele jovem era pescoço duro. E Deus amolece os pescoços duros que não querem obedecer, não é com chicote, é com beijo. É que nós vamos ser chamados agora para ver por que a importância de nós sermos pessoas que praticam a misericórdia. Primeiro, recebemos misericórdia, devemos dar misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Irmão, nós só lemos esse versículo aqui, de medida sacudida e transbordante, e deitada no nosso regaço, só pensamos em termos de dinheiro. Vou dar 10 aqui, vou receber 100. Mas, irmão, o contexto aqui é ser misericordioso, como é misericordioso o nosso Pai. Esse é o contexto. Está vendo? É Lucas 6, verso 36 e 38, é uma sequência. Está vendo? Em Marcos capítulo 11, o Senhor Jesus disse: e quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai. Está vendo? No momento que a gente está orando, irmão, o Espírito Santo vai dizer: você está orando pedindo misericórdia de Deus, e você com o seu semelhante, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Irmão, olha a oração que Paulo fez em 2 Timóteo capítulo 1. Ele diz: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou diligentemente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia, tribunal de Cristo, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Irmão, quem pratica misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago capítulo 2. Irmãos, quantas vezes encontramos irmãos que estão em dúvida, são inconstantes. O que Judas falou? Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Está vendo? Esse compadecei-vos aqui é tende misericórdia. Está vendo? E ele diz: salvai-os arrebatando-os do fogo. Aí encontramos com irmãos que são carnais. Ô irmão, você não sabe que tristeza que é. Eu tenho experimentado isso várias vezes. Porque alguns irmãos podem ver alguma fraqueza na minha vida. E ele passa por mim, ele vira o rosto para o lado. E quando cumprimenta, ele cumprimenta obrigado, ele tem que cumprimentar por uma questão de não dar aparência para os outros. Irmão, que tristeza isso, que lamentável. Jesus, quando chegou perto daquele leproso, ele disse: Senhor, se quiseres pode limpar-me. O Senhor podia falar com ele: fica limpo, mas não, a palavra de Deus diz: Jesus o tocou. Está vendo? Jesus não tem medo de lepra, irmão. Deus não tem medo de lepra. Você pode entender no Velho Testamento, que o Espírito Santo registrou que Deus é o Deus de Jacó mais do que o Deus de Israel? Você acredita isso? Pega a concordância para você ver. A proporção é como se fosse 10 vezes o Deus de Israel, 20 vezes o Deus de Jacó. Mas sabe o que ele está querendo dizer? Deus é o Deus do enganador. Irmão, Deus associar o nome dele com enganador? Deus de Daniel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Isaías, Deus de Paulo, tudo bem, irmão, mas Deus de Jacó? Mais do que Deus de Israel? Irmão, nós devemos ter esse coração de misericórdia, sabe? De socorrer. Não quer dizer, irmão, passar a mão na cabeça do irmão que está em pecado e desobediência, isso não.
mas é passar para ele aquilo que você recebeu. Aos carnais mostra misericórdia, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu irmão, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Romanos capítulo 2. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Não há crente nem incrédulo. Deus vai julgar todos, sem acepção. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Não devias tu, servo, igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Irmão, entrego nas mãos do Senhor essas palavras e só termino dizendo para vocês: eu não tenho a menor dúvida que quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, o Senhor vai mandar trazer a lista de todos os meus erros, todos os meus pecados que eu não confessei e que eu não coloquei debaixo do sangue. Os irmãos sabem, não há ninguém que escape. Se nós não confessamos, irmão, aquele pecado que nós cometemos, fica lá. E naquele dia, ele vai aparecer. Está vendo? Por isso que ele fala, injustiça feita vai ser recebida. Deus vai dar o troco. Então vai ser nesse dia. Então eu costumo dizer que a minha lista, eu não sei o tamanho que vai ser. Já viu aquelas listas que as moças escrevem para os cantores que elas amam, gostam muito? Né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, e vai abrindo aquela papelada assim, ó, não sei quantos, né? Quantos metros. A minha é bem maior. Está vendo? E naquele dia, irmão, todos nós, eu tenho certeza que a nossa lista vai aparecer. E aí, de repente, depois que lê, aparece aquela lista enorme lá, no tribunal de Cristo. Aí o Senhor vai dizer para um dos anjos dele, dizendo, traz a outra lista do Delcio Meirelles. Aí eu vou bambear pelas pedras, dizer, o senhor tem outra lista? Ele diz, tem. Poxa senhor, essa aqui já é bastante, não, tem mais uma. Só que agora, irmão, tem uma lista, ele fala, coloca do lado, bate um preguinho aqui e coloca a outra lista do lado, e vamos puxar aqui, esticar as duas. E aí essa outra lista agora, ela é maior do que a outra. Só que nessa lista está escrito lá em cima, não os pecados do Delcio Meirelles, mas os atos de misericórdia do Delcio Meirelles. Nesse momento, irmãos, se cumprirá Tiago 2,13. A misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Se assim como você usou de misericórdia, sua lista está apagada. Não por causa da minha misericórdia, por causa do sangue do Senhor. Mas aquele julgamento, irmão, o juízo é vencido pela misericórdia. Deus os abençoe, irmãos. Obrigado pela paciência e me ouvir nesses dias. E, mais uma vez, repito, grande privilégio para mim, grande alegria de ter estado com os irmãos aqui nesses dias. Pai, entregamos em Tuas mãos essas palavras. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de tudo aquilo que falamos e dissemos que não seja do Teu agrado. E voltando para casa, Senhor, que cada irmão seja ricamente abençoado pelas palavras do nosso irmão Christian, palavras do irmão Romeu e pelas minhas palavras, Senhor. Tudo que desejamos é a glória e exaltação do Teu nome. Que a Tua obra seja completada na vida do Teu povo, a Tua igreja seja edificada. E que os pecadores que ainda não Te conhecem possam vir ao conhecimento da salvação
da grande misericórdia de Deus em Cristo Jesus. No nome dele, nós oramos agradecidos. Amém.